Olá, eu sou a Solange Mel. Sejam bem-vindos ao podcast Dança em Diálogos, um espaço dedicado ao diálogo entre a criação artística e a performance, onde a dança e a coreografia encontram novas formas de comunicar. Estejam preparados para explorar novas perspectivas sobre a dança, descobrir intérpretes, criadores, corpos, ideias em movimento. E diálogos, claro. Neste episódio especial do Dança em Diálogos, gravado ao vivo no auditório Acácio Barreiros, no Centro Cultural Olga Cadaval, no evento inaugural das celebrações do Mês da Dança em Sintra, conversámos com Bem-vindo Fonseca, uma figura incontornável da dança contemporânea em Portugal. A conversa aconteceu após o visionamento do documentário Bem-vindo à Vida, de Pedro Pirim e Filipe Cantieri. Documentário que serve de ponto de partida para uma reflexão sobre o percurso de Bem-vindo Fonseca na história da dança portuguesa. Falámos sobre a origem do documentário, revisitámos a sua infância, a relação com a família, o primeiro encontro com a dança e a importância da confiança familiar que recebeu. Discutimos ainda o impacto do seu trabalho em diferentes gerações. Refletimos sobre o fim do Ballet Gulbenkian e as suas repercussões no panorama atual da dança em Portugal, marcado pela fragilidade estrutural das companhias e pela luta por condições dignas e contínuas para quem escolhe este caminho artístico. No final, a conversa foi aberta ao público e partilhamos também aqui algumas das perguntas colocadas e as respostas de Bem-vindo Fonseca. Eu pedi-te e tu aceitaste com toda a generosidade de gravar esta conversa para o podcast Dança em Diálogos. Portanto, antes de começarmos a conversa, eu vou fazer uma introdução para os ouvintes que não te conhecem, que devem ser muito poucos, mas não interessa. Bem-vindo, és um dos nomes incontornáveis da dança contemporânea em Portugal, tanto como bailarino principal no Ballet Gulbenkian como coreógrafo. Tens construído uma carreira onde o corpo é mais do que um instrumento. É pensamento, é perseverança, é lugar de encontro com o outro, é intenção e resiliência. O teu trabalho atravessa e marca diversas gerações. Com o documentário Bem-vindo à Vida, és também um contador da tua própria história. Uma história que se revela através de diferentes momentos. A infância, os palcos, as dúvidas, as escolhas, a casa, os amigos. E é também um ponto de partida para a conversa que vamos ter agora. Meu querido, queria que nos contasses como é que aparece esta ideia de contares a tua história desta forma e no que eu achei muito interessante, esta divisão da tua história, estes 3 atos e estes 2 lugares. Portanto, queremos ouvir-te. Primeiro que tudo, obrigado a vocês todos pela vossa presença, por estarem aqui, e quero-te dar a ti os parabéns por seres curadora de toda esta iniciativa. Tu estás de parabéns porque, acima de tudo, eu acho que o que estás a fazer é um sentido de missão. É um sentido de missão. Se há uma coisa que eu tenho é muita intuição e sou muito atento. E a maneira como as coisas são feitas, há sempre uma intenção, mas é um todo. Eu sinto com os poros. Estive aqui presente e estou muito, muito grato, mas é muito bom. E é bom perceber, nós que fizemos estas carreiras, de repente há uma generosidade e, portanto, passamos para os outros. Nós temos sempre, o ego está lá sempre, mas é amansado e vai com a função correta. Isso é muito bonito de ver e estou muito grato. Como é que isto foi dividido? Isto é a ideia do Filipe e do Pedro. Portanto, o Filipe é que chega-se a ti e diz: Bem-vindo, quero contar a tua história desta forma. Sim. Eu conheci o Filipe e o Pedro, passei ao meu cão, o Joshua. Pronúncio de qualquer coisa, né? Joshua em hebraico é Jesus. E eu conheci-os e eles na altura disseram, eles interpelaram, então vamos fazer um filme, vamos fazer qualquer coisa, e eu pensei, fazer uma coisa, está bem, mas fazer uma coisa não tem muita importância. Mas disse, sim, vamos, mas gostei da energia deles, lá está o intuitivo. Gostei da energia deles, está bem, vamos fazer. Depois da conversa, eles foram-se apercebendo mais do que eu tinha feito e que era, disseram, vamos fazer o primeiro filme. Sabes que eu acredito muito nas pessoas, eu delego as coisas. Houve uma altura, eu sou muito líder também, que é cansativo. E eu disse, não, para já, o facto de fazerem uma homenagem, darem-te este tempo de antena, vamos entregar, vamos confiar. Foi o que eu fiz e depois, simplesmente, no final, fui vendo coisas que fossem gritantes, a dizer, isto não ou não, que quase não aconteceu. E, portanto, foi assim que fez e ele dividiu desta forma. Portanto, tu foste contando esta tua história e ele foi encontrando estes atos e estes lugares que são muito especiais para ti.
O Filipe tem, se vocês o virem, já é bonito, é lindo de viver, ele fica todo embaraçado. Não é só lindo por fora. Isto, às vezes, a pessoa pensa que é coisa pouca, mas não é. E o Filipe tem uma sensibilidade, um olhar. Eu a primeira vez que vi foi fotografias dele. Porque eu conhecia no ensaio da CPBC e vi as fotografias e eu disse, eu aqui já percebi. Porque eu digo, com os anos, nós com o mínimo... Eu às vezes vejo bem nos entrarem, só no estúdio eu já vi. Já sentiste? Já sentiste isto, o que é que vem ali? E foi o olhar dele, portanto, eu agora perdi-me, fiz esta parte, perdi-me. Foi o olhar dele, a sensibilidade dele que levou a este rumo e ao contarem a história. E tu generosamente abriste a porta das tuas casas e... Só sei o que eu queria dizer. É um ato de generosidade. Porque o que eles fazem é um ato de generosidade, é uma dádiva. Contar a história dos outros. Não, mas a maneira como contaram. É um não ego. Eu tenho a sorte de ter mais 2 filmes feitos. Um feito por 2 alemães, outro feito por um francês. Não é comparando, mas nós queremos sempre estar lá de alguma maneira. Até eu próprio, quando criativo, quero lá estar, claro, o meu trabalho. E ali é uma ausência total de ego. É uma dádiva e isto eu comovo-me. É uma dádiva que é para o outro, para o outro, para o outro. Isso é aprender, não é? Eu acho que isso vê mesmo no filme. E eu acho que quando almas bonitas se encontram, algo mais especial ainda sai. É verdade. Eu queria fazer aqui uma pergunta, porque nós sabemos que tu começaste no desporto e depois entraste na dança, mas não percebemos aquele hiato ali de tempo, como é que isso aconteceu. De repente estavas no desporto, vou fazer a audição ao conservatório, o que é que acontece? Quem é que te diz? Enfim, vai lá fazer uns passinhos de dança. Eu começo com 4 anos na patinagem artística. Okay. Meu pai era presidente do Aeroclube em Moçambique e havia patinagem artística e ténis. Eu sou uma criança que era... Sou uma criança. Eterna criança. Ainda bem. Eu era criança hiperativíssima. Ainda sou, que é cansativo. Claro. Eu às vezes tenho que dizer menos. E era tanta energia que meus pais queriam catalisar esta energia para desgastar, para ser mais ou menos funcional. E então fizeram-me no ténis e na patinagem artística. E depois as minhas irmãs começaram a jogar basquete, o meu pai jogava futebol e eu odiava futebol. E então, quando chegamos a Portugal, as minhas irmãs já jogavam em Moçambique, foram campeãs nacionais, nós chegámos no aeroporto, já estavam lá os treinadores à espera delas. É sério? Sim. E, entretanto, eu também comecei a jogar, por influência das minhas irmãs, e houve uma audição no Parque Meia para fazerem um musical que chamaria-se A Grande Curtição, onde apareceu a Maria João do Jazz, o Raposo, que agora é diretor, vários. Bem, e todos fomos fazer essa audição. O Fernando Pereira, imitador, todos fizemos essa audição para fazer A Grande Curtição, que era um musical, não era uma revista, dentro do Parque Meia. E houve resistência por parte dos atores da revista, porque a revista estava a enfraquecer e achavam que se ia roubar protagonismo. E, entretanto, ensaiamos. Eu era o anão sabichão. Ensaiamos, todos cantávamos, todos falávamos, todos dançávamos. E eu conheci bailarinos. Bailarinos profissionais que tinham entrado também. E disseram, vai lá experimentar umas aulas com a Liliane Viegas. Eu já fazia umas aulas com uma amiga que era chamada da Paula Fonseca. Milu Fonseca. E então fazia umas aulas com ela, 3 vezes por semana. E eu sempre imitei tudo. E ela disse, vai falar com a Liliane, que a Liliane vai gostar de ti. E eu entrei no estudo da Liliane, estavam lá vários profissionais a fazer aulas, eu a saber um beabá e tudo por intuição. E eu batia em toda a gente, mas eu apanhava era a coreografia. Claro. Desculpa. Bom. E ela disse, eu vou-te dar uma bolsa. E deu uma bolsa e convidou-me para eu pertencer ao grupo, porque na altura só havia a Gulbenkian e a Companhia Nacional, o Rui Horta estava em Nova Iorque, era a alternativa que havia, chamava-se 7ª posição, e eram semi-profissionais, e deu-me logo a oportunidade para fazer as aulas que eu quisesse. Tinhas que 15 anos? 15, 16. 15, 16. Entretanto, fui para o conservatório, eu fazia, por intuição, eu fazia as coisas que via. Eu saltava no ar e dava 3 voltas, o duplo tour eu não fazia 2, eu fazia 3, eu nem sabia o que era. Mas eu fazia assim e saltava. Querias e fazias. Era, mas quando disseram que tinha que ser em quinto, eu disse, não. E perdi, fui recuperar depois. E entrei logo para uma classe especial no 5º ano no conservatório e estava na escola, estava a jogar basquete, estava no conservatório, estava na 7ª posição e tive que optar. E tu, este momento em que tu tens que optar, obviamente, é muito apoiado pela tua família, não é? É a base do teu ser, da tua identidade, da tua confiança também.
que isso é muito bonito. Nesta altura, um rapaz querer ir para a dança era também um ato de coragem, não é? E tu sentiste sempre esse apoio da tua família. Isso em casa, isso é um discurso que não se punha. Eu, aliás, no documentário filme, eu digo que os meus pais são pessoas muito avançadas para a sua época. Meus pais são seres muito especiais. Os meus pais, é um assunto que eu não falo, os meus pais nunca me falaram de cor de pele, nunca me falaram de sexualidades. Se nós tivéssemos dúvidas, eles orientavam. Eles preparavam-nos para o mundo e abriram as portas. Eu cresci com todo tipo de etnias, eu nunca ouvi falar da cor disto, daquilo. Eu ouvi falar em Portugal com 14 anos e eu vivia em Moçambique, um dos sítios onde havia mais racismo por causa da influência da África do Sul. E eu digo, mas como é que meus pais fizeram isto? É o cuidar do outro, é preparar para o mundo, é focar no que é importante. E isso deu-me uma solidez e um foco no que é importante, no que eu sou, e eu sentir força em mim pelo que eu sou como estou. Portanto, tu tomas essa decisão, não é? Que também é uma decisão tua, os teus pais apoiam-te, e tu não tinhas esse sentir de que à volta o mundo era um pouco diferente. Portanto, tu podias ser aquilo que tu querias e não havia barreiras, nem de escolhas, nem de... Portanto, sentias essa confiança em ti, não é? E sentes hoje em dia, que é uma coisa que também é muito importante partilhar com eles, essa estrutura familiar e a confiança que te deu para seres depois o Bem-vindo Fonseca. Total. Eu acho que os meus pais não... Eu costumo dizer, às vezes, com uma metáfora, não puseram umas poeiras que não interessam. Focaram no que é importante, em valores, em saber respeitar o outro, respeitar-nos a nós, fazer o que é com ética, sonhar muito, brincar muito, rir muito e correr atrás. O resto, as poeiras, as coisas que não interessam, elas estão sempre lá, nós vamos aprendendo com a vida. E quando houver dúvidas, eles... Olha, vou-te contar só uma coisa. Quando houver dúvidas, eles esclareceram. A primeira vez que eu ouvi alguém dizer, é bonito! Eu tinha 14 anos, estava a passar um carro em Lisboa. Aquilo foi uma ofensa da alma. Mas porquê? É a forma como disseram. E eu fui ter com os meus pais e eu disse, mas então o que é isto? E eles disseram, a primeira coisa que eles disseram foi, isto é alguém ignorante. Claro. Isto é alguém ignorante. E as pessoas, quando têm medo do outro e receio, porque se acham às vezes inferiores, têm essas reações, às vezes é por desconhecimento. Aquilo acalmou-me. Eu disse, o problema está no outro. É no outro. Exato, o problema está no outro. Pacífica. Eu não podia... Tenho aqui 50 mil folhas, não passar. Eles já não nos devem aguentar. Não, já não. Mas há uma coisa que eu acho muito importante, e eu estava a falar contigo há bocado, esta história de também tu teres visto os ensaios do Ballet Gulbenkian. Sim. E o quanto isso te moldou, neste caso, mas também moldou muitas gerações, a minha em particular, e eu sou muito grata por isso. Quando tu passaste para o outro lado, quando passaste para o lado de bailarina e não de espectador, se tu tinhas esse sentir de que estava ali a acontecer uma coisa muito especial. Tinha porque eu vi de fora. Eu como vi de fora e achei que era inatingível, de repente... Aliás, hoje eu até disse, imagina que estou no Scala, não sei da onda. Eu entrava, cada vez que entrava no palco da Gulbenkian, eu entrava a correr e fazia assim. Mas era aquilo tipo, eu estou aqui, eu isso nunca perdi. E quando eu tive a sorte de fazer, havia um naipe de bailarinos na Gulbenkian que faziam as coisas neoclássicas, havia os que faziam mais contemporâneos. Eu estava no naipe dos que faziam tudo, portanto eu fazia muita coisa. Mas eu não perdia nunca a noção, se calhar era porque era curto, porque ia acabar, eu nunca perdia a noção de que aquilo era especial e que estava a acontecer. Porque, na realidade, eu queria partilhar aqui, provavelmente muitos dos jovens que estão aqui não tiveram a oportunidade de ver o Ballet Gulbenkian. E o Bem-vindo também, antes de ser Ballet Gulbenkian, tivemos essa oportunidade e isso realmente marcou uma geração, mais do que uma geração, não só no mundo que pôde ver ali na Praça de Espanha, não é? Porque na Praça de Espanha estava o mundo, na Fundação podia-se ver o mundo, como depois no que tu falaste também, na intenção do dançar, não é? A mim comoveu-me muito ver estas peças tuas e lembrar-me de outras que foram vistas e depois de quanto isso traz bagagem para o que se vai fazer no futuro, e por isso é que também é muito importante tu estás a partilhar aqui isto desta forma, porque a história é viva, não é? A história viva é o melhor que se pode ter, história na primeira pessoa.
Eu queria perguntar-te um bocado esta coisa, eu achei muito interessante o que o Paulo Sequest disse. Esta coisa de quebrar as regras do estrelato, que tu quebraste as regras do estrelato. E é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, nessa relação de quando se é grande estrela do balé clássico, essa estrela, mas no balé contemporâneo as estrelas são os coreógrafos. E tu, cá chegado, bem-vindo Fonseca, rompeste isso. E o que é que isso como é que tu viveste isso? Como é que tu viveste isso? Para além de toda a intensidade que nós sabemos que tu tens, não é? Mas tu percebeste a determinada altura que tinha havido ali qualquer coisa diferente, não é? Se tinha acontecido alguma coisa diferente. Há dois lados. Há um lado que obviamente, que o ego foi exacerbado. E eu achava que era intocável. Houve um momento... Só que, da maneira como eu fui educado, eu acho que sempre fui uma criança generosa, fui muito amada. Eu cuidava sempre dos outros e não deixava ninguém maltratar. E, portanto, este lado generoso, às vezes punhamos os pés no chão. Mas as pessoas tratavam com tal veemência que eu dizia, mas espera lá, o que é isto? E que era em todo o lado. Mas depois, a pancada que eu levei na vida foi um wake-up call. Fez-me ali... Os meus pais também me faziam isso, porque lá em casa eles vão eu, Fonsequinha, acabou. Portanto, ali eu aterrava. Mas, às vezes, era deixar que a vida fosse influenciada muito pelo que eu sentia de fora, em vez de sentir o que eu tenho cá dentro, que é aquilo que os meus pais me ensinaram. E depois a vida foi-me ensinando a aterrar e a focar no que é importante. Porque, de repente... Certo. Tu tens, passado um tempo, não tens. Isso foi a maior das lições, porque eu sei que é tudo efêmero, tudo é momentâneo, mas há que desfrutar enquanto lá está, com consciência e com peso e medida. Mas tu fizeste isso, não é? Esta coisa de intenção e de intensidade, tu tiveste lá em todos os momentos. Sim. Essa coisa do agora, como se não houvesse amanhã, eu gosto muito dessa expressão. Sim. Inteiro. E há outra coisa muito bonita, que é falar dessas pessoas que te deram, que acreditaram em ti, não é? O Jorge Salavisa, que ao princípio até foi assim uma coisa, mas que tu depois acreditaram em ti e que tu tiveste esta oportunidade. E ainda agora nos disseste que sabias que ia acabar, mas não sabias que ia acabar tão cedo, não é? E isso foi aquele momento mais duro e agradeço também a partilha desses momentos, porque não é fácil partilhar essa dureza. Eu queria saber se tu já não desconfiavas que isso ia acontecer, porque tu já reconhecias que aquela dor não era deste mundo, não é? Eu percebi-me logo que era o fim. Mas eram umas dores excruciantes. Eu de tal maneira tinha dores que eu fechava assim o dente, cerrava o dente já tinha estalado. E uma vez disse para o médico assim, eu disse, eu tenho tantas dores que a sensação que eu tenho é que vai partir. Ele disse, não vai partir, já está lascado. Portanto, imagina uma anca lascada e a saltar a fazer aulas de salto, que era uma coisa surreal. Eu percebi, não, isto é o fim. Daqui já não há retorno, vamos ficar enquanto pudermos. Depois, quando mandaram para a Holanda, aliás, no filme eu digo 3 meses, mas eu fiz um tratamento de 1 ano. Não para dançar, mas para ter qualidade de vida, para reaprender a andar. Porque eu tinha uma diferença de uma perna para a outra de 15 centímetros de diâmetro. E o nosso corpo, da natureza, tudo que há problemas, ele começa a atrofiar para tu não mexeres a articulação. Então eu fui serrando e eu fiquei assim. E com uma bengala. E pronto. E como é que foi esse de repente ir ao fundo, não é? Tu disseste, morri, a dança para mim era... Portanto, naquele momento tu não conseguiste pensar, mas há outras coisas que eu vou conseguir... Às vezes os nossos pais, por superproteção, acabam por não nos ensinar a lidar com a frustração. Eu tinha uma capacidade muito pequena de lidar com a frustração, porque tudo foi posto como acesso para eu conseguir as coisas, mas eu fui conseguindo por esforço meu. Portanto, lidar com a frustração é uma capacidade que eu não tinha. Alguém que foi muito amado e deram-lhe esta segurança e foi lutando e foi conseguindo. Quando a vida diz não, no auge da carreira aos 33, ali só podia aprender a morrer porque não havia essa capacidade de lidar com a frustração. Portanto, a segurança e a frustração são duas coisas que devem coexistir. Sim. Ai sim, nós temos que aprender. Nem demasiado de uma, nem demasiado da outra. E os miúdos têm que aprender a lidar com os nãos. Às vezes eu ouço miúdos a dizerem, porque as pessoas dizem assim, fazem assim.
vejam o lado também dos outros e, porque sabes o que nós estamos todos muito centrados no nosso mundo, no nosso ego, os pais apaparicam e tarará. Não, ali há um cuidado, nem tudo é malicioso, há um cuidado de preparar para o mundo, há um mundo competitivo. Estão aí para o conservatório, todos pensam que vão ser primeiros bailinhos, alguns nem vão dançar, desculpem a frontalidade, portanto, mas não quer dizer que não vão fazer outras coisas melhores ainda. Sim. Há que preparar para o mundo, porque senão, quando eles aparecem os nãos, não temos capacidade de aguentar. E tu chamas a atenção para isso em Portugal, de uma certa forma, não é? Esse alerta que tu fazes no princípio e quase no fim, a questão de haver boas escolas, de haver bons bailarinos e de não haver trabalho, no fundo, não é? De termos tanto potencial e tão pouca capacidade de absorver esse potencial. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Por acaso até estão aqui, não sei se já saíram, estão ali, os bailarinos da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo. Eu gosto particularmente, eu sou um fã e tive o privilégio de ter um dos melhores coreógrafos para mim do mundo, e eu sei o que estou a dizer, que é o Vasco Alencarno, ainda por cima a coreografar para mim. E ele tem um trabalho que é um património nosso, imaterial, e é largado aos cantos. Enfim, e de uma tristeza, é uma coisa que eu não consigo conceber, não consigo entender, e o mais grave, não há apoios, que é esta coisa dos subsídios que eu chamo de suicídios, não há apoios, mas quando precisam de uma companhia para ir representar fora em Washington, vão buscar a Companhia Portuguesa para levar. Porquê que não vão buscar aquela gente que eles dão os apoios? Não quer dizer que não tenham direito. Sim. Mas porquê que não vão buscar essa gente? Porque sabem a qualidade que ali está. Isso é ridículo, hein? A mim dá-me até uma coisa que me ferve os nervos, mas eu tento às vezes não falar porque aí a coisa está... Eu gosto muito de pessoas também que dizem o que pensam. E eu acho muito importante falarmos sobre isso. Tem que ser. Falar sobre isso, valorizar o trabalho que foi feito, valorizar quem está, valorizar quem teve a resiliência de permanecer e valorizar quem abre portas às novas gerações, não é? Que também é o caso da CPBC e que tem que se constantemente falar disso, e eu espero também dar o meu pequeno contributo para isso. Obrigado em nome deles. Vou carregar aqui um bocadinho na ferida. Em nenhum momento do documentário se fala do fim do Ballet Gulbenkian. E eu queria saber se eu tenho certeza, mas se calhar não, de que alguma coisa nesse momento terá tido algum impacto em ti. Não tem, eu não tenho. O fim do Ballet Gulbenkian é uma morte da arte em Portugal, porque o Ballet Gulbenkian era uma fonte de trabalho e de criatividade não só dos bailarinos, cenógrafos, figurinistas, porque na altura o Secretário da Cultura não fazia o trabalho que a Fundação fazia, e depois com os meios que a Fundação tem. Não, foi uma morte, foi uma tristeza, só que eu já não estava lá, eu estava a lidar com a minha própria morte. Com a tua própria, sim. E portanto estava a tentar renascer, mas foi mais um baque. Porque eu dava sempre por garantido que ia sempre existir. Muito triste. Agora, tem a sua razão de ser. Tem a sua razão de ser. Sim, terá, mas eu... E tem que se dizer, sabes? Mais uma coisa. Chegas a uma fase da idade da vida em que não andas aqui com filmes, não é falar mal dos outros, porque as pessoas fazem com muito empenho e com muito interesse. Mas quando eu entrei na Fundação Gulbenkian, nós fazíamos 3 semanas de espetáculos, começavam quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sábado 2. Numa sala que leva 1.250 pessoas. Cheio, as 3 semanas, tinha que se comprar bilhete em setembro, porque não havia bilhetes na altura. Acabamos com o Ballet Gulbenkian a fazer uma semana, fazendo quarta, quinta, sexta e com salas vazias. Havia bailarinos maravilhosos na mesma. Mas o repertório não era o mesmo, a direção não era o mesmo e a própria Fundação achou que aquilo não valia a pena porque a qualidade tinha mudado muito. Isto porquê? Porque uma coisa é alguém que gera uma sala mais pequena, que tem um tipo de trabalho para uma sala mais pequena. Outra coisa é uma sala com aquela magnitude. Tu não podes estar ali a fazer coisas experimentais, podes fazer uma, mas depois dá outros bailados com substância. E se põem pessoas que não têm capacidade para estar à frente, foi o que aconteceu também. Terão o seu mérito, mas se calhar para estar noutro sítio, não ali. E tantas coisas acontecem quando tem que acontecer. Eu não tenho problema nenhum em dizer as coisas. Não, e também estás aqui para isso. Sabem que eu estou muito cansado.
Estou cansado de ver muita coisa e eu digo. Pergunta ou eu digo? Ainda bem, nós queremos ir ouvir. Nós queremos ir ouvir. Eu acho que é importante falar, é importante também acarinhar. E não apontar o dedo. Sim. Quando nós apontamos, olha quantos estão para nós. Perceber também um lado do outro. Foi o que eu disse. Há lugar para várias pessoas, mas cada coisa no seu sítio. Eu acho também que cada vez mais temos que falar desta segunda vida dos bailarinos, não é? Estávamos a falar lá em cima essa questão de como é que o bailarino se reforma, como é que deixa de ser um peso e passa a ser outra coisa, com uma visão mais ampla e mais, de algumas formas até digna, não é? Porque a pessoa, o bailarino também tem que preparar a sua cabeça, porque acabar uma carreira é muito difícil, como tu próprio sublinhaste. É uma morte. E também tem direito a esse processo, essa segunda, terceira vida que escolha e prepará-la com tempo. Sabes que uma altura, eu lembro-me, acho que não sei se foi a Elisa ou a Marta Taíde, ela foi lá a um espetáculo e disse assim, olha, aproveitem, porque quando isto acabar, é como se morresse um parente vosso. E eu disse, que disparate. E aquelas, disparate, pois, mas é exatamente, principalmente bem jovem, dancem como se não houvesse amanhã, com intensidade, isto é muito curto, a vida acho que é assim, mas a nossa vida, se calhar pela paixão, pelo amor, quando acaba, se não se prepara, fica-se sem chão, sem perspectiva de futuro e sem identidade. Uma coisa estranhíssima. Não, mas quer dizer, a maior parte da vida adulta, até da infância de um bailarino, passa-se no estúdio, não é? Portanto, de repente acabar isso é... E agora, onde é que está o chão? Mas estas novas gerações, é engraçado, estas novas gerações já têm outra literacia, têm outra preparação e são preparados em várias frentes. Se calhar não dançam como nós porque não dançavam com a entrega total como se não houvesse amanhã, porque despendem energia em várias frentes. Claro. Mas se calhar estão-se a preparar de alguma maneira. Porque também não nos foi dada outra maneira de viver, não é? Outra possibilidade. É verdade. Eu, antes de passarmos as perguntas, que eu tenho a certeza que há muitas pessoas curiosas para te fazer. Ainda nos conseguem ouvir? Eles já estão mais 2 minutos. Eu queria só que tu realmente fechasses esta conversa antes de lhes passarmos o microfone e dar voz, que também é muito importante. Que nos deixasse uma mensagem. Eu sei que tu falaste da tua intenção e isso é maravilhoso, trazer a criança, mas tu que viveste naquele tempo em que se calhar havia mais estabilidade, viveste esse momento de confiança, mas também esse momento de frustração, olhando para as novas gerações que tiveram também a trabalhar contigo, o que é que tu lhes podias dizer? E pode ser a coisa mais simples, mas é certamente que vindo de ti será genuíno. Não deixem, agora vamos ver, não deixem nunca de sonhar, é o principal, não deixem de sonhar porque é assim, nós não sabemos o dia da manhã, portanto temos que viver e com a dança fazemos isto muito, vivam no presente. Vivam, isto parece lugar comum, vivam no presente. E às vezes nós não sabemos quem está a assistir. Se fizermos com toda a entrega, às vezes é capaz de aparecer um contrato, um contacto de quem menos esperamos. Não percam a esperança. E as coisas mudam, as coisas melhoram. E às vezes elas têm um fim para recomeçar de novo. Portanto, não percam, é a esperança. E lembrem-se de outra coisa, deixe mais outra coisa. Nós somos mais iguais do que diferentes. Não sei quem é que quer abrir a conversa. Eu queria perguntar se alguma vez teve dúvidas sobre continuar a dançar ou se fazia realmente feliz ou queria perguntar se sempre foi difícil, se sempre teve dúvidas ou se nunca teve e sempre foi uma convicção. Sim. Como é que tu te chamas, minha linda? Maria. Maria. Eu acho que já percebi a tua pergunta, Maria. É assim, parece que não, mas a dúvida está lá sempre. Eu tenho a certeza que eu consigo fazer não sei o quê. E era essa certeza que me foi dada em casa que deram para eu lutar para o que eu queria, mas na dança o tempo inteiro, e mesmo às vezes quando entrava em palco há uma insegurança, só que há muito treino e isso dá-me alguma segurança para estar à frente. Agora, dúvida havia, então não, e 500 bailarinos ao meu lado,
com capacidades, depois nós achamos sempre que as nossas não servem, os outros são melhores. E eu ainda por cima estava num balé Gulbenkian que todos tinham os pés lindos de viver. Eu era o único que não tinha os pés lindos de ficar. Cheguei a primeiro, vês? Portanto, a dúvida está lá sempre. Há que lutar, há que acreditar que a gente faz o nosso melhor e ouve quem convém ter umas pessoas para ouvirmos também, que aquelas que às vezes dizem não é por aqui. Nós sentimos, mas ouvir essas pessoas também. Mas a dúvida está lá sempre. Obrigada. Obrigado eu. Obrigado eu. Boa tarde, o meu nome é Natividade, obrigada, bem-vindo. Olá. Olá. Obrigado. A capacidade de resiliência consiste também nessa força e sensibilidade para perceber que a dada altura temos que escolher caminhos diferentes. Aqui hoje ouvindo, não sabia que falava tão bem. Sim, é uma fala muito clara e que vai também ao essencial, àquilo que é vital, deixando de lado as poeiras. Então, bom, eu também estou com um problema na anca e também fiz desporto durante muito tempo e ouvi-lo e ver o documentário ajudou-me. Então, não é que eu seja fã de qualquer pessoa pode escrever um livro, mas acho que seria talvez bom para muitas pessoas ler, por exemplo, uma autobiografia onde também poderia, no fundo, fazer tudo, contar a sua vida e que possa servir de inspiração e de ajuda para outras pessoas, bailarinos ou não. Eu nunca fui bailarina profissional, mas sempre gostei muito de desporto e fiz balé e agora tenho esse problema na anca, que também me impossibilita quase às vezes de andar, e ouvi-lo fez muito bem. E então, não só em relação a isso, mas também a possíveis críticas que poderia fazer, acabou de dizer que está cansado e então se lhe apetece dizer a verdade. E então eu sugeria escrever uma autobiografia para que, para além de o vermos dançar, também o pudéssemos ouvir através das palavras. É isso. Obrigada. Obrigado, muito obrigado. Posso dizer Não, é assim, quando as coisas são escritas, elas materializam-se. Ficam no tempo, não é? Esta ideia ainda já existe antes deste filme. Eu tinha um convite para escrever um livro, que não serei eu como a escritora, que vai ser um livro multidisciplinar, com imagens, vídeos. Isso vai acontecer, só que agora preciso de uma pausa. Eu exponho-me muito, eu exponho-me em carne viva, é cansativo. Sim. Agora preciso de um tempo, 10 anos. Também para escreveres tudo o que tens para escrever. Depois houverá. Vai escrever devagarinho, no Alentejo. O Alentejo é um bom sítio para escrever. É verdade. Não, mas agora não me apetece tocar mais neste assunto. Este assunto agora vou deixar de lado durante um tempo, vou viver, vou deixar de molho e depois nascerá. E vai nascer. Obrigado também pela sugestão, vai nascer. Obrigada. Mais alguém tem uma pergunta? Uma, duas, três. Olá. Ai, olá. Eu queria, quer dizer, eu estou aqui a falar em nome de nós todos. Porta-voz. Queríamos perguntar se nunca pensou em criar uma companhia, em fazer para mais além de fazer estas masterclasses incríveis e pronto, dar estas aulas. Minha linda, obrigado. Eu tive uma companhia, não era minha, chamava-se Lisboa Balé Contemporâneo, quando saí do Balé Gulbenkian. Entretanto, subsistimos durante 2 anos, só que havia muita pressão e nós fomos permitindo que essa pressão desvalorizasse o nosso trabalho. Isto porque eu tive a sorte de marcar uma geração e uma altura e havia muito público fidelizado ao meu trabalho. E o que é que acontecia? Nós começamos com esta companhia alternativa, nós enchíamos o Camões 3 dias. E já havia pessoas, cada um tem o que tem, já havia pessoas que tinham companhias institucionais, só conseguiam estar lá um dia e nem sequer enchiam. E houve tanta pressão de todo o lado, e eu estava numa fase má. Eu estava numa fase em que eu estava a lidar com os meus demónios. E, portanto, não tive a capacidade de perceber o que é que estava a acontecer, tive que me cuidar. Hoje já tive convites para estar à frente, mas é uma coisa que eu não quero mais, não tenho mais capacidade. Eu ajudo como posso e estou muito atento, às vezes nem que seja influenciar, abrir portas, mas eu ter uma companhia é uma porta fechada, que eu já não quero mais. Mas eu hei de arranjar maneira de passar aquilo que eu sei aos outros, e faço sempre, que é-me importante e essencial.
Obrigada. Obrigada pela pergunta também. Podem pôr os braços no ar outra vez? Ali atrás. Acho eu. Olá, eu Olá. sou o Guilherme, eu fiz a nossa classe consigo. Nós vimos de lá. Nós vimos que é. Há bocado o Bem-vindo falou em naipes bailarinos que estavam divididos entre bailarinos neoclássicos, contemporâneos, e o Bem-vindo disse que o Bem-vindo pertencia a um naipe dos que fazem tudo. E eu sempre tive uma pergunta que eu sempre me identifiquei um bocadinho mais com o contemporâneo, porque me posso expressar mais e sempre achei um bocadinho mais bonito. Mas também tenho 100% consciência de que o contemporâneo não seria nada sem o clássico também, porque o clássico dá-nos tudo. Mas muita gente diz-me, e professores e assim, que não há bailarinos contemporâneos nem clássicos. Como? Não há bailarinos que só façam contemporâneo. Sem o clássico. Não, nem um nem outro. Nem um, não, nem há, outro. não há essa distinção. Não acreditam nessa distinção. Sim, e eu não acredito muito nisso. Na verdade, eu até acho que pode haver um bailarino que pode ser incrível contemporâneo, mas que seja, não digo muito mal, mas não se identifica com o clássico. Eu acho que devia haver a liberdade de um bailarino poder escolher o que quer ser na sua carreira. Eu só queria saber se o Bem-vindo concorda ou não com isso. Eu concordo plenamente, é assim, em relação à dança é a mesma coisa em qualquer área. Há uns cantores que são cantores de ópera, outros são cantores de jazz, há outros que são cantores de rock e não podes ser tudo, mas há quem consiga fazer tudo. Na dança eu acredito que há bailarinos que são bailarinos clássicos, há bailarinos que são clássicos que querem dançar contemporâneo, podem dançar mas não o são. Há bailarinos que são bailarinos de contemporâneo, querem dançar clássico e não conseguem. Uma coisa é ir buscar essa formação, como base pilar, devemos ir beber para tornar o mais ecléticos possível. Mas isso tudo depende da escolha do diretor e nem toda a gente pode fazer tudo, muito claro. A Gulbenkian era uma companhia de bailado clássico e, portanto, transformou-se numa companhia contemporânea, mas de moderno. Mas nesta transição havia um repertório que vinha muito ligado ao bailado clássico, mas todos nós tínhamos formação clássica e contemporâneo e alternativo. E o que acontecia com o repertório é que havia bailados específicos. Por exemplo, se eu vos falar dos 5 tangos, era um bailado que se dançava na Gulbenkian, que agora estão acompanhando na Companhia Nacional. O que é que tu chamarias aquilo? Um neoclássico, porque aquilo não é realmente um clássico puro, também não é um moderno puro. Sim. E nós tínhamos este tipo de repertório. E o que eu estava a dizer é que eu estava neste naipe que fazia estas 3 linguagens. Mas havia bailarinos na companhia. Quando eu entrei na Gulbenkian, nós éramos 75 bailarinos. Depois passou para 40 e tal. Havia uns que faziam coisas mais desconstruídas, outros que faziam as coisas mais neoclássicas e outros faziam mais moderno, contemporâneo. A maioria tinha que ter uma base que sustentasse tudo, mas nem tudo fazia tudo, porque não é possível. E tem a ver com o rigor com que está em cima de cena. Portanto, para ir tem que ser feito muito bem feito. Para ir fazer de faz de conta, ali na Gulbenkian não acontecia. Portanto, não pode ser. Eu acredito que, como formação, devemos ir buscar uma formação mais sólida, mas podemos e tornar bailarinos mais ecléticos e a oportunidade de fazer vários repertórios. Mas dizer que o bailarino faz tudo, eu não acho que seja assim. Sim. Porque não é. Não. Não é. Mas acho que é o que tu estás a dizer também, não devemos ser preconceituosos com nada, não é? Tipo, tudo é importante, pode ser importante para a nossa formação e para nos deixar mais... É importante ir para beber e a porta está lá, mas daí a dizer... Nós temos que ter humildade para perceber que há coisas que não conseguimos Sim, porque fazer. o tempo também é curto, não é? É, e não. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Ali, com o capuz, acho que é cinzento, sim. Olá, meu nome é Leonor Olá, Lina. e a minha pergunta é, como alunos deste percurso de formação na dança, como é que se lida com esta ansiedade de estar que no fim deste percurso de formação nos encontramos nas mãos do mundo da dança e vítimas de várias circunstâncias e etc.
minha linda, tu estás a abrir um leque que é muito complexo. Como é que se lida com a ansiedade? A ansiedade pode vir por vários fatores. Se é pela insegurança de se vou estar numa companhia ou não, todos nós lidamos com isto. Por isso é que às vezes nós dizemos lugar comum, vive no momento. O ontem, eu sei que às vezes é fácil falar, o ontem tu não controlas, o amanhã muito menos. Tu tens é que trabalhar, acreditar e depois ir experienciando e ir reagindo de acordo com quantas coisas vão acontecendo. O resto é muito difícil responder de outra forma. Sim, até porque a ansiedade é esse receio do futuro, não é? Do futuro. Portanto, É esse é mesmo. o melhor conselho que podes dar, é hoje e amanhã virá. E amanhã é isso mesmo, porque a ansiedade é o medo do futuro. É mesmo isso quando vives à frente. E a depressão é quando vives no passado. Sim. É. Estar presente, autêntica. E o resto virá. Obrigada. Havia mais uma questão, se não me engano. Ali. Para também fecharmos aqui. Olá, bem-vindo. Eu sou a Ana. Olá, Ana. Não sou uma pessoa do mundo da dança, só como espectadora, tenho esse privilégio desde há muitos anos. Queria agradecer-lhe do fundo do coração e da alma. Eu hoje vim para aqui e não sabia ao que vinha, porque a minha amiga, que é uma pessoa muito generosa, traz-me para várias coisas sem eu saber para onde venho, até onde sítio onde venho. Só percebi quando cá cheguei e foi uma coisa profunda, eu hoje vim aqui receber um presente de uma generosidade que eu não imaginava na minha manhã de sábado. Eu agradeço-lhe porque desde o primeiro momento em que entrou em palco, com aquele poema maravilhoso da Maya Angelou, que nos presenteou e que eu agradeço. Eu comecei logo a chorar e chorei o tempo todo. E é uma coisa que eu já não fazia há muito tempo, porque vivemos um momento muito complicado no mundo. Eu também vivo um momento complicado na minha vida e as emoções às vezes têm que ser mantidas assim a 7 chaves para não nos travarem. E hoje aqui eu vim abrir a caixa de Pandora. E foi uma coisa muito bonita. E queria só dizer ao bem-vindo que realmente é mesmo bem-vindo no mundo. Porque não sei se tem essa noção, mas todos os milímetros do seu corpo maravilhoso, todos os músculos que mexe com uma intenção precisa, como se fosse esculpido, como se fosse um escultor a dançar. Quando perdeu essa possibilidade de usar todo o seu corpo, usou tudo o resto, porque a sua função no mundo é trazer-nos esta emoção. É fazer com que um cidadão comum que se senta aqui no sábado de manhã, sem saber ao que vem, chore o tempo todo e chore lágrimas de amor, de carinho, de emoção, desta coisa que nos faz. Aquela senhora chorou e nós chorámos todos. Eu ouvi as pessoas a fungar aqui ao meu lado. E é uma coisa, é uma partilha tão humana, tão visceral, tão bonita, tão poderosa, que escreva o livro, por favor, faça qualquer coisa, esteja com os pés, as mãos, a cabeça, o que tiver, porque nasceu para isto, nasceu para nos transmitir generosamente essa partilha, essa emoção, para nos pôr a chorar e para nos desbloquear estas coisas que nós precisamos para a vida. Por isso, muito obrigada do fundo do coração. Obrigada. Agradeço. Que bonito, que bonito. Eu penso que está na... Sim, claro. É que eu via muito, acompanhava muito a Companhia Gulbenkian e foi um baque terrível quando acabou. Tive muita pena, era estudante na altura e estava lá sempre caída a comprar os tais bilhetes em setembro. E revi aí um dos bailados que eu vi em cima do palco. E então aí é que eu chorei mesmo. Obrigada. Obrigado, eu. Essa partida, obrigado. Acho que está na altura de fecharmos a nossa conversa, que não é nenhum fecho, é só um até já. Não sei se queres Quero-te dizer mais agradecer a alguma ti. coisa. Quero-te agradecer a ti, dar-te os parabéns. Como eu disse, isto é sentido de missão, hein? E portanto o que estás a fazer, eu estou sempre atento aos outros e quem faz com algo que vem do coração e com verdade. E portanto eu senti logo, quando vi a programação, eu disse, uau, isto já vem de um lado, eu ando a ver há um tempo. Eu percebo, não, eu vou observando um bocadinho de tudo, e sem pretensão, porque não sou dono de coisa nenhuma. E agradeço, porque cada um de nós tem que fazer a sua parte, que a vida é isso mesmo. Eu faço a minha, Eu já faço. é consciente, também, agora é consciente.
e faço, e obrigado por me alertarem, e dou-te os parabéns, e obrigado a vocês por ainda aguentarem até agora, Exato. depois de não sei quantas horas. Obrigada. Obrigado por muito. Obrigada. Eu queria só convidar-vos não só a vir ao Centro Aula Cadaval sempre, mas em particular neste mês da dança, a estarem aqui, que também vai estar presente o Coral Dance Company com o espetáculo Correr o Fado, a estarem presentes no outro filme do Stephen McRae, que também é mais uma história de resiliência que vale a pena. É maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. E também ele que também se expôs neste momento difícil da vida Dia dele. É dia 26 de Abril. A ver se eu venho. Por favor, vai. A ver se eu venho. E também todo o programa das escolas, que é com grande gosto que este mês incorpora neste programa. Mais a Masterclass, dia 13, com o Arcade Dance. E agradecer-vos por estar aqui mais uma vez. Muito obrigada e a ti, meu querido. Obrigado a ti também, parabéns. O episódio de hoje do Dança em Diálogos chega ao fim, trazendo mais uma perspectiva, mais um percurso, mais uma reflexão sobre a dança. Já sabem, estão todos convidados a seguir o podcast Dança em Diálogos nas nossas redes sociais, a partilhar os episódios e a deixar a vossa opinião ou sugestões para temas futuros. Para estar sempre informado sobre os novos episódios e atividades, podem subscrever o nosso canal no YouTube e no Spotify. Além disso, está disponível a nossa newsletter em ddiálogos.com, onde podem conhecer melhor a Dança em Diálogos e todos os seus projetos e dimensões. A Dança em Diálogos é uma plataforma de criação, produção e programação em dança, com um enfoque particular em projetos de mediação e participação de e com diferentes públicos e comunidades. No próximo episódio, vamos continuar, claro, com mais dança e mais diálogos. Eu sou a Solange Mel e espero voltar a estar convosco em breve.